a igreja nós estarmos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra, e dela nós buscamos para as nossas vidas, ó Pai, exortação, consolo e edificação que vem de Ti e do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, ensina-nos na Tua palavra nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Na semana passada, nós pregamos sobre a parábola do tesouro, do campo e a parábola da pérola. E nessas duas parábolas, nós discorremos sobre o projeto humano e o projeto de Deus para as nossas vidas. E na comparação das parábolas, nós falamos que o encontro com o projeto de Deus, que é o reino de Deus, que se apresenta como um grande tesouro para as nossas vidas, vale a pena trocar o que é o projeto do homem por aquilo que é o projeto de Deus em nossas vidas. Nós estamos recapitulando isso porque, continuando nesta ótica, nós vamos ler essa história de Zaqueu. Zaqueu, na sua experiência com o Senhor Jesus, é um exemplo prático do que nós falamos na mensagem da semana passada. Zaqueu, o texto nos diz que era um homem rico, de uma boa posição. Ele tinha a profissão que não era a mais bem vista dentro da sociedade judaica, que era cobrador de impostos. Não era uma profissão ilícita, mas não era uma profissão que agradava aos judeus, porque esse cobrador de impostos ele estava servindo ao Império Romano, porque nesse período todo Israel estava sob o domínio do Império Romano, e os impostos que eram cobrados eram pagos ao Império Romano. E quem tinha essa profissão de cobrador de impostos era visto como um traidor do povo. No entanto, era uma profissão que dava
para quem trabalhava nessa profissão, né, uma condição de vida razoável, uma riqueza. E dentro dessa profissão, além de tudo, ele era chefe dos publicanos. Então, o setor ali onde era a região que ele era publicano, era cobrador de imposto, ele era também o chefe, né, entre os cobradores de impostos daquela região. Então isso dava para ele, né, um status de riqueza. Porque o cobrador de imposto também tinha uma porcentagem, né, sobre o imposto que era cobrado. E ele, como chefe dos publicanos, ele ainda tinha porcentagem em cima do que todos os demais também arrecadavam de imposto. E dentro dessa função de cobrador de imposto, havia uma prática, e essa sim era ilícita, de cobrar taxas acima da taxa devida, né, para aumentar, né, os seus dividendos. Então, mais esse fator também, né, somava para que essa profissão não fosse uma profissão bem vista pelos judeus, porque servia o Império Romano, e dentre aqueles que cumpriam essa função, que exerciam essa profissão, havia aqueles que sobretaxavam para tirar, né, um extra para si de maneira ilícita. Então essa profissão não era a profissão mais bem vista na sociedade judaica. E essa era a profissão de Zaqueu. E dentro dessa profissão, ele tinha, né, o seu projeto de vida. Ele tinha os seus bens. O texto diz que ele era um homem rico. Mas acontece que passa na cidade onde ele mora Jesus. E ele sente o desejo de ver a Jesus. E lembramos também da parábola do tesouro e da pérola, em que os dois personagens da parábola, em um determinado momento, encontram um tesouro. E o comerciante de pérola tinha aquele olhar atento, procurando uma boa pérola. E nesse momento nós vemos em Zaqueu também esse olhar atento, desejoso, sedento por ver a Jesus. O texto não diz nem que ele queria ter uma conversa com Jesus, e que ele queria ver Jesus passando naquele local. Com certeza, querendo ver e também, né, com o intuito de repente ouvir uma pregação que ele fizesse ali naquela cidade, dentro de alguma sinagoga, ou que ele fizesse algum milagre. Mas o texto não diz que ele explicitamente desejava chegar até Jesus para que pudesse, né, conversar, perguntar alguma coisa, ter um diálogo com ele, mas que ele tinha o desejo de vê-lo. Por quê? Porque o nome de Jesus já havia sido conhecido em toda aquela região, e ele sabia quem estava por passar ali, e ele queria contemplar a presença de Jesus naquele momento. E quando isso acontece, vai além dele vislumbrar a pessoa de Jesus. Mas Jesus olha para a árvore onde ele subiu e fala: olha, hoje é na sua casa que eu vou pousar. Desce daí, vamos lá esquentar a comida, porque é na sua casa que eu vou ficar nessa noite. Então, aquele desejo de ver Jesus nesse momento se realiza além da expectativa de Zaqueu, que ele não só vê, contempla Jesus, mas tem a oportunidade de recebê-lo em sua casa e conversar com Jesus em sua casa e ter o ensinamento de Jesus em sua casa. A memória dos evangelistas não nos traz o teor dessa conversa. Não sabemos o que Jesus falou para aquele homem. Não sabemos o que aquele homem perguntou para Jesus. Mas nós sabemos o resultado dessa conversa. O resultado dessa conversa
é que ao final desse momento que ele tem com Jesus dentro da sua casa, aquele homem, ele tem o seu coração quebrantado. E com o seu coração quebrantado, ele decide uma mudança na sua vida. Ele decide uma mudança no rumo do seu projeto de vida. Ele tinha um projeto. E na sua altura de vida que ele já estava bem concretizado esse projeto. Ele tinha muitos bens. Ele tinha uma boa posição. Ele tinha uma boa situação. No entanto, esse projeto de vida que ele tinha, dentro da sua profissão, do estilo de vida que ele levava, demonstrava algumas falhas. E essas falhas fruto da corrupção do ser humano, fruto do pecado. O nome Zaqueu quer dizer o justo. Mas ele não era bem visto dentro da sociedade por ser um publicano, né? E o texto diz até que a população, quando viu Jesus indo para a casa dele, perguntou, né? Murmuraram, né? Dizendo, ó, ele se hospeda com o pecador. Embora o nome dele significasse o justo, pela sua postura dentro da sua profissão, ele era conhecido como pecador. E um outro elemento que aparece nesse texto, né, quando Jesus fala que houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Representa algo muito importante para Zaqueu, pela função que ele exercia, esta afirmação de Jesus. Porque, como eu disse no início, o publicano, o cobrador de impostos, era visto como um traidor do povo. E muitas vezes era negado a presença deles nas sinagogas. E muitas vezes era dito que eles não eram filhos de Abraão, porque prestavam um serviço para o Estado romano, que dominava aquela região. Então Jesus, quando fala que há salvação e há salvação na casa, que há um homem que é filho de Abraão, ele está dando àquele homem um título que ele, como judeu, lhe era negado em virtude da profissão que ele exercia. Todo o seu caminhar de vida até esse momento trazia esse peso do preconceito em relação a ser um cobrador de impostos e ser visto como traidor do povo judeu, que ele sofria por essa profissão, e por também alguma ação ilícita nessa profissão, cobrando algum imposto que fosse além do que era devido. E o nome de justo não era o que era reconhecido pelo significado do seu nome, mas era reconhecido como um homem pecador. Tudo isso envolvia o projeto humano, o projeto do homem. É que às vezes pode até se acostumar com uma ação ilícita. Vamos cobrar uma taxa a mais no imposto? Não é assim que todos procedem? Não é essa praxis, não é a prática? Podemos exercer da mesma maneira. Naquela corrupção que às vezes surge intencionalmente ou quando não intencionalmente no acostumar-se com o que todos os outros também fazem e passar a ter um proceder semelhante. O texto não diz que ele fazia isso explicitamente, mas a sua confissão,
diz isso. Vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu fraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Não é fruto de um coração quebrantado que sabe quem fraudou e está disposto a restituir. E nesse momento que o projeto de Deus passa a se concretizar na vida de Zaqueu, porque ele deixa de ser o pecador, como a multidão murmurou. Jesus está indo dormir na casa desse pecador, tanta gente boa na cidade para ele se hospedar, está indo dormir e se hospedar na casa desse pecador. Ao final dessa conversa com Jesus, já não é mais chamado de pecador, mas é chamado de filho de Abraão. Houve salvação nesta casa, porque aqui também há um filho de Abraão. Um filho de Abraão que estava perdido, porque o seu projeto de vida se afastava do projeto de vida que Deus tem para o seu povo, que é projeto de santidade. Um projeto de vida que deixou em algum momento a corrupção entrar em sua vida, mas que nesse momento está sendo transformado a um projeto de vida do Senhor, que é fruto de quebrantamento na vida desse homem, para que o seu nome, o justo, passe a fazer significado na sua vida, pela justiça de Deus agindo através da vida dele. O momento em que o encontro com o reino de Deus frutifica na vida do homem, na vida da mulher. O momento em que nós encontramos, aquela pérola valiosa, de grande valor, e como na parábola diz, vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Assim vamos nós, abrimos mão do estilo de vida que nós estamos vivendo até então, para abraçar o estilo de vida que o Senhor Jesus traz na mensagem do seu reino para as nossas vidas. Essa história de Zaqueu é um exemplo prático dessa ilustração que nós tivemos na semana passada com a parábola da pérola e do tesouro. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele sabe que no Senhor Jesus, na mensagem que ele traz, tem algo de grande valor, precioso para a sua vida. Ele está desejoso desse grande valor na sua vida. Deseja ver Jesus, mas não tem coragem de se aproximar o suficiente para chamar Jesus para sua casa. Mas não precisa nem disso, porque Jesus o vê em cima da árvore e fala: Zaqueu, desce que hoje eu vou pousar contigo. E é ao final dessa conversa que ele tem com Jesus. O estilo de vida que ele vivia até aquele momento tem uma ruptura. E ele passa a ter ações que representam a justiça de Deus que agora está em seu coração. Eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Nesse momento, a justiça de Deus na vida desse homem está fazendo da vida dele um projeto de um homem justo, que não é somente no seu nome que tem o significado de justo, mas agora nas suas ações, que transparecem a justiça de Deus a partir desse momento. É dessa forma que se concretiza o projeto de Deus em nossas vidas. Esse grande tesouro do reino de Deus, que nós encontramos e somos impelidos a abrir mão daquilo que é tesouro em nossa vida, para que esse tesouro seja apropriado por nós. Nesse momento, Zaqueu abre mão de como ele seguia a sua vida e se apropria de um estilo de vida que a palavra do Senhor, que a presença do Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida trazem
para que ele viva. E é assim que acontece em nossas vidas. Nós temos os nossos projetos de vida. Nós temos os nossos estilos de vida. Nós temos ações em nossas vidas, comuns, rotineiras. E dentro dessas ações, muitas ações não correspondem à ação da justiça de Deus em nossas vidas. Mas por uma situação ou outra na vida, ou por algum comodismo, ou por achar que isso é normal, habituamos, acostumamos, acomodamos com essas situações. Elas passam a fazer parte do nosso estilo de vida. Passam a fazer parte do nosso projeto de vida. Mas o encontro com o Senhor Jesus, com o seu Evangelho, com o seu Espírito Santo, vai nos confrontar nessas situações e vai mostrar para nós um estilo de vida melhor. Um estilo de vida segundo os valores do reino de Deus, que vai nos confrontar àquilo que não está certo, que não deveria estar presente em nossa vida, e nos impulsionar para uma mudança. É o momento em que nós paramos e avaliamos. É isso que eu tenho em minha vida. Agrada meu coração. Mas isso que está sendo apresentado por Jesus é superior. É infinitamente melhor. É um projeto de vida muito mais regozijante do que aquilo que eu tenho vivido. É nesse momento que, com o coração quebrantado, reconhecemos isso, a mudança começa a acontecer em nossas vidas. E assim aconteceu com Zaqueu, e nos dá o testemunho desta ação na nossa vida. E embora nesse texto não fale o teor da conversa que Jesus teve com Zaqueu, eu lendo esse texto eu fico curioso. Eu fico imaginando o que Jesus deve ter falado para esse homem. O que esse homem deve ter perguntado para Jesus. Mas esse texto nos dá o testemunho do que é o objetivo final da ação do Senhor Jesus, da sua palavra em nossas vidas. A transformação do nosso caráter. Para sermos edificados em um novo projeto de vida, que não é um projeto de vida nos valores desse reino, desse mundo, mas é um projeto de vida nos valores do reino de Deus. Não é um projeto de vida que se acostuma com as pequenas corrupções que esse mundo muitas vezes tenta impor às nossas vidas, mas é um projeto de vida que nos edifica em santidade. Santifica a nossa vida, santifica o nosso proceder. E muda a maneira como nós somos conhecidos. No início dessa história, o homem é chamado de o pecador. Mais exato, lá pelo meado dessa história, ele é chamado de pecador. Mas ao final dessa história, Jesus dá uma declaração a respeito desse homem. Também é filho de Abraão. Também é povo de Deus. E assim na nossa vida. A transformação que o Senhor faz em nosso caráter, em nosso estilo de vida, em nosso proceder. Se em algum momento somos conhecidos pelo pecado que cometemos, após a transformação que o Senhor Jesus faz em nossas vidas, nós passamos a ser conhecidos pelo seu nome. Passamos a ser conhecidos como os filhos de Deus.
passamos a ser conhecidos como povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero pedir o Ministério de Louvor para estar vindo ao altar. Quero convidar também a você que se sentiu tocado pela palavra nessa noite, que venha no altar colocar a sua vida diante de Deus e pedir para ser moldado pelo Senhor. Porque muitas vezes aquilo que atrapalha a presença do Senhor em nossas vidas, atrapalha a nossa comunhão com Deus, aquilo que atrapalha nós crescermos em santidade, nem sempre nós percebemos de imediato, porque já estamos acostumados, porque isso já se tornou tão comum na sociedade que nós vivemos, e já não nos incomoda mais, já não temos mais a sensibilidade para perceber que não deveríamos proceder de uma ou de outra maneira. Mas o Espírito do Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele vê, como o salmista escreve, se há em nós algum caminho mau. Mas Ele não nos sonda para ver esse caminho mau e nos trazer condenação. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele vê qual é o caminho mau que está em nossa vida, mas como o salmista escreve, Ele nos guia por caminhos de justiça. Quando o Senhor nos confronta no nosso pecado, não é para condenação, mas é para salvação e vida. Quando Ele nos confronta naquilo que está errado, não é para que tenha acusação em nossa vida, mas é para que nós sejamos santificados. Porque nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que nos lava de todo pecado e nos purifica de toda injustiça. Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver ministrando esse cântico, convido você a vir ao altar do Senhor, colocar diante de Deus e pedir: Senhor, me sonda. Há algum caminho mau na minha vida que eu não tenho percebido? Há algo que tem me afastado da sua presença? Abra o seu coração diante de Deus e peça para que Ele te guie em caminhos de justiça e que Ele edifique em sua vida um novo projeto de vida.